A partir de agora, pela Luau TV, chegamos com mais uma edição inédita do nosso programa Entrevistas, que toda semana tem informações com pautas interessantes para poder te informar e te entreter, a fim de te engrandecer. Lembrando, você, após o programa, entre no canal do YouTube do programa Entrevistas, assiste às edições anteriores e aproveite. Se inscrevam e acionem o sininho para receber as notificações. Eu estou recebendo hoje o cirurgião do aparelho digestivo, Sávio Picanço Moreira, que veio falar de um tema que certamente você, amigo telespectador, já ouviu falar muitas vezes na grande mídia: cirurgia bariátrica. Vamos conhecer hoje e vamos entender definitivamente este procedimento. Dr. Sávio, muito obrigado por ter aceito o convite. A primeira pergunta que eu quero fazer é: como que é a cirurgia bariátrica e quem de fato pode realizar, pode estar enfrentando a mesa de cirurgia? Olá, eu que agradeço o convite. Enfim, a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento, né, modificação do aparelho digestivo para ajuda no controle da obesidade e as doenças associadas. Né? De um tempo até para cá, a cirurgia bariátrica, nós acrescentamos, né, o nome também metabólica, porque além do controle da obesidade, ou seja, além do controle do peso, ela também ajuda no controle das doenças associadas à obesidade, que é também um grande fator de risco, né, e um fator de mortalidade. Então, com a modificação que nós fazemos no aparelho digestivo, nós conseguimos ajudar o indivíduo a perder peso, controlar esse peso a longo prazo, né, que é o objetivo do controle da obesidade, visto que é uma doença crônica, né, e também no controle das doenças associadas. Bom, indivíduos, para né, fazerem o procedimento, né, estarem aptos ao procedimento, existem alguns protocolos em que o profissional, né, que lida com isso, no caso o cirurgião bariátrico e a sua equipe, né, eles vão avaliar e dizer se esse paciente, né, se esse indivíduo ele tem condições de entrar no protocolo da cirurgia, do tratamento ou não. Isso, basicamente, a gente falando aqui, vai do peso, né, que é o índice, a gente avalia pelo índice massa corporal, que é uma continha que a gente faz da relação com peso com altura. Uhum. E nós temos uma tabela para seguir. Ou seja, o índice massa corporal de 20 a 24 seria aí um peso normal para a sua altura. 25 a 29, ainda um sobrepeso. E quando nós chegamos em 30, já é obesidade. E para a cirurgia, nós temos a indicação dos pacientes com índice de massa corporal acima de 40, independente se ele tem alguma doença ou não, e os indivíduos que estão entre 35 a 39, que é a obesidade severa ou grau 2, com doenças associadas. E mais recentemente, nós conseguimos aprovar, né, que o Conselho Federal de Medicina enxergasse e avaliasse, e ele deu esse aval, que os indivíduos de obesidade grau 1, ou seja, aqueles de IMC de 30 a 34, com diabetes tipo 2, mal controlados, que eles possam usar a cirurgia também para o seu controle do diabetes. Doutor Sávio, nesse caso, existe idade mínima para poder fazer a cirurgia bariátrica? Assim, de protocolo, né, e que isso já vem há algum tempo, nós temos aí o fator da idade mínima para 18 anos e máxima para 65 anos. Mas isso também não é uma regra fixa, porque nós temos adolescentes com obesidade mórbida, doença metabólica associada, com 16 anos, com 15 anos, com 17 anos, e que a obesidade aumentou também na fase, né, da adolescência, nessa faixa etária da adolescência, e que eles podem usar a cirurgia desde que eles sejam bem avaliados, né, tenha um bom estudo, né, do seu caso, né, eles podem sim ser submetidos e usar a cirurgia com total segurança, assim como um pouco acima dos 65 anos. Né? Nós temos pacientes de 70 anos operados, 75. Com boa condição de saúde. Com boa condição, com previsão de boa, né, ainda para melhora da sua qualidade de vida, né, ainda para frente. Agora, durante a cirurgia, o estômago é aberto?
Não, não. O estômago não é aberto, o intestino não é aberto. O que nós fazemos ali é uma redução volumétrica, né, do estômago, associado ou não, depende da técnica que você use, com um desvio do intestino. Ou seja, nós fazemos um desvio no intestino para que o alimento não passe pelo início dele. Mas os dois intestinos, Só o delgado. Só o delgado. O intestino grosso não se mexe. Porque o intestino delgado é que, além dele ser o responsável pela maior parte do que a gente absorve, não é? Ele é um órgão hormonal. Ele libera uma série de hormônios que vão ajudar no controle do peso, né, na perda de peso, e nas doenças associadas. Por exemplo, esses hormônios vão agir para o controle do diabetes, para o diabetes tipo 2, né? Deixar bem claro que aqui nós estamos falando de diabetes tipo 2. A hipertensão, a gordura no fígado, o colesterol. Ou seja, ali nós temos uma liberação de uns hormônios muito bons, né, e potentes no controle da obesidade e da doença metabólica. Doutor Sávio, quem faz bariátrica, essa cirurgia, ela pode sofrer reversão? Sim, tem técnica que pode ser reversível, totalmente reversível. Podemos voltar à anatomia normal do indivíduo, como ele era antes da cirurgia. 100%? 100%. Tem técnica em que nós não conseguimos mais reverter a cirurgia. Ou seja, nós temos uma técnica que nós tiramos realmente uma parte do estômago e nós tiramos mesmo do abdômen do indivíduo. Nós temos que tirar e jogar fora. Esse estômago vai ficar ali permanente, naquele tamanho, e nós não temos mais outra parte para juntar, né? Tem a técnica que nós dividimos o estômago, mas aquela parte maior que vai ficar dividida, que vai ficar separada, que é a técnica do bypass gástrico, aquele estômago fica ali. Se eu futuramente, por algum motivo, tiver que reverter essa técnica, eu posso. E eu posso juntar de novo. Aquele estômago grande estava separado no estômago pequenininho e ele voltar ao estômago que era anteriormente. Mesmo você sendo um cirurgião do aparelho digestivo, o que você pode falar sobre os primeiros dias do pós-operatório? Bom, o pós-operatório, ele é um pós-operatório bem tranquilo, né? Não tem normalmente nenhuma dificuldade. O que a gente vê é que nos primeiros 30 dias, o indivíduo ele precisa fazer uma transição da composição da dieta, né? Ou seja, ele precisa, dos primeiros 15 dias, usar, né, ou tomar, né, ingerir somente líquidos. Talvez seja a fase mais chata, uma fase mais difícil da dieta. Tipo tomar caldo. Caldos, suco, né? Só líquido. Ainda bem que eu não preciso fazer bariátrica. Só líquido. Porque eu peno com caldo. Suco eu adoro, mas caldo eu ia passar fome. Mas é uma fase necessária. É realmente uma fase que você trabalha com uma caloria um pouco mais baixa. Então, em alguns indivíduos aí, né, pode dar um pouquinho, né, de desânimo, fraqueza e tudo. Mas passados os 15 dias, o indivíduo já entra numa fase pastosa da dieta, em que ele já ingere um pouco mais de caloria, já começa a melhorar o dia a dia dele. E mais ou menos 10 dias depois dessa fase da pastosa, ele já chega na fase sólida, ou seja, já pode comer o arroz, o feijão, uma carne, o legume, verdura, enfim. Foi bom a gente entrar nessa questão da alimentação, que eu quero que você me responda uma coisa. Depois que o paciente está totalmente recuperado, ele pode comer como antes? Vou ali à churrascaria, vou comer uma picanha, vou comer um churrasco no domingo. Então, tem dois aspectos aí. Primeiro, tem que deixar bem claro que o indivíduo que operou, ele não vai se privar do convívio social, de nada. Então, ele pode ir para a churrascaria com seus familiares, seus amigos, ele pode ir numa festa, ele pode viajar, ele pode, enfim, fazer a vida normal. O que ele vai precisar tomar cuidado, e por isso existe lá, né, a nutricionista, né, toda uma equipe para orientá-lo, ele vai ter que procurar, obviamente, os alimentos, né, sem caloria, né? Ele assim não pode abusar mais de açúcar, principalmente, né, açúcar, gordura, né, e carboidratos. Ele tem que ter uma alimentação visando essa orientação, né? Ou seja,
realmente ele não pode mais ficar comendo todo dia pizza, carne gordurosas, hambúrguer. Por quê? Porque senão, infelizmente, como a gente disse no início, a obesidade é uma doença crônica e ela tem controle, ela não tem cura, ela tem um controle. O controle tem que ser na marra. E o controle, mesmo com a cirurgia, que é o tratamento que a gente tem hoje assim como o melhor, né? Mesmo com a cirurgia, se o indivíduo não tiver uma regra, ele pode voltar a ser obeso. Isso que eu ia perguntar. Quais as chances da pessoa poder recuperar aquele peso, poder ter o ganho do peso anterior, e em quanto tempo isso pode acontecer? Então, nós temos aí, né, numa estatística, que o indivíduo após o 5º ano de cirurgia, por exemplo, né, nós já estamos falando de longo prazo de cirurgia, nós podemos ver em média aí 10% de pacientes com reganho de peso. Esse reganho de peso é variado, né? Mas se você pegar esse grupo do reganho de peso, em torno de 95% desses pacientes voltaram a comer muita caloria. Deixaram de praticar atividade física. Ou seja, eles voltaram ao hábito antigo. Eu operei, agora vou comer o que quiser. O que quiser, isso não pode. Isso não pode. Existe alguma técnica que permite comer mais do que alguma outra técnica? Existe uma técnica em que você tem um estômago um pouco maior do que uma outra, mas isso não pode ser colocado como uma regra, tipo, olha, com essa técnica aqui você vai comer bem, porque não é esse caminho, não é essa orientação. Não é, na realidade, a quantidade para a gente não é o importante, o negócio é a qualidade. O indivíduo, como eu falei, o indivíduo precisa procurar a qualidade do que ele está comendo, né? Ou seja, um alimento não muito calórico, né? Ou seja, ele está reduzindo a ingestão de gordura, de açúcar, né? De carboidrato, ele está comendo mais fibra, ele está comendo mais proteína, né? Ou seja, a qualidade é o importante, não é a quantidade. Ou seja, a pessoa não está comendo, deixou de comer, agora sim está se alimentando. Exatamente. Até porque alguns indivíduos até, né, na nossa consulta lá, nas nossas orientações, ficam até um pouco apavorados assim, ou assustados, porque a gente fala, olha, agora com a cirurgia, como você tem uma quantidade um pouco menor para comer em cada refeição, você precisa comer 5, 6 vezes por dia. Ué, mas eu não vou engordar? Não, você está comendo com qualidade, né? Comidinha de passarinho, mas vai estar jóia. Você vai estar com uma quantidade razoável, que vai te satisfazer, e você está comendo com qualidade. Então, você precisa comer várias vezes ao dia. E isso estimula o seu metabolismo. E é isso que vai lhe ajudar a manter o peso perdido. Né? Não adianta você achar que vai comer 2 vezes por dia, que é isso que vai te fazer emagrecer. Isso está errado. Então, existe também um pouco desse pensamento errado. Se eu comer 1 ou 2 vezes por dia, eu vou emagrecer. Né? É o contrário. Você precisa comer várias vezes ao dia, mas com qualidade, para que você tenha um bom estímulo do seu metabolismo e você consiga manter um bom peso. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou interromper um pouquinho o Dr. Sábio, nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar já com mais esse papo sobre cirurgia bariátrica. Voltamos logo.